Olá, gente. Hoje eu gostaria de falar ou estar comentando acerca de um parâmetro que a clínica tem me trazido continuamente. E que parâmetro seria esse? Seria aquele parâmetro acerca das verdades. O quanto as pessoas elas se munem de justificativas, elas se munem de uma série de experiências anteriores e o olhar delas para si mesmas e para o outro adquire um tom de verdade absoluta, aquilo que no latim nós conhecemos como veritas. E ao tomar para si esta verdade veritas, esta verdade absoluta, elas acabam olhando o mundo sob um único prisma. E dessa forma elas não se permitem ter flexibilidade para perceber que a vida vai bem mais além das suas perspectivas, das suas considerações, das suas concepções, dos seus julgamentos. E nesse ínterim, o que se observa muito é que elas acabam, numa tentativa de manter a própria verdade, elas acabam manipulando as outras pessoas que estão ao redor. Elas acabam por não escutar ao outro. Apenas a palavra delas é que é a palavra mais importante. Digamos assim que é o veredito a partir do qual todos têm e devem caminhar. E nesse processo de clínica, o que eu tenho observado é o quanto essas fachadas que são criadas, essas verdades que são criadas por essas pessoas, causam um sofrimento atroz. Elas passam a ser e a vivenciar e a experienciar o dia a dia, o cotidiano, sob o viés da inflexibilidade. Elas não se permitem, ou muitas das vezes iria mais além, eu diria que elas não conseguem ir além da sua própria concepção, das suas próprias considerações. Então, elas trazem um olhar tão fechado, um olhar tão contrito, um olhar muitas das vezes tão cruel sobre a vida e não conseguem nada mais além do que magoar o outro e se magoar. Elas não conseguem perceber o quanto isso é nocivo para as suas vidas. Elas não conseguem perceber o quanto isso tem trazido de malefícios, de situações, problemas, de situações com as quais elas não conseguem lidar e simplesmente elas acabam por atropelar o outro. Ela não dá chance para esse outro, ela não consegue, na realidade, ela não consegue perceber que existe um outro que está no mesmo caminhar que ela, no mesmo caminho que ela. Então ela não dá chance e nem se dá a chance de perceber o quanto esse outro pode contribuir para com seu próprio crescimento ou para o crescimento da relação em que ela está. E isso torna as pessoas radicais, isso torna as pessoas aquilo que o vulgo, não é, o senso comum coloca como a dona da verdade, e no caminhar são chefes que não permitem que o outro, esse outro que trabalha com ele, emita suas considerações acerca de uma determinada situação. É alguém que faz parte de um relacionamento em que se fecha na famosa frase eu não quero uma DR neste momento, eu não quero uma DR nunca, porque sabe que seus conceitos, suas certezas serão minadas. E é justamente nessa perspectiva que eu trabalho na clínica.
A Feno, ela me traz essa perspectiva. A vida, ela é plena de detalhes e de nuances. E em cada detalhe, em cada nuance que esse outro me traz, nas suas certezas, eu lanço a possibilidade de que essas certezas sejam frágeis e que elas se mantêm nessa condição de acima do bem, de acima dos outros, de ter a certeza de saber o que é melhor para a vida dos outros, inclusive, eu lanço dúvidas. E a partir dessas dúvidas que eu tenho conseguido trabalhar, tenho conseguido possibilitar com que esse outro reflita realmente. Por quê? Para mim, a clínica, ela não é somente nós refletirmos dentro do setting terapêutico. É mais além. É importante que essa reflexão se dê lá, na vida de relação desse outro, no cotidiano desse outro. Não é? Não é interessante que se discuta só aqui. É preciso que a discussão daqui se estenda para mais além, para que ela possa perceber o quanto ela tem magoado, o quanto ela tem machucado pessoas que muitas das vezes não mereciam, que muitas das vezes estão com ela porque a amam, porque têm apreço, têm consideração. Então, nós precisamos, nesse caso, considerar as nossas verdades como aletheia, ou seja, uma verdade que é relativa, porque o que é verdadeiro para mim, muito certamente não será verdadeiro ou não terá essa conotação de verdade para o outro. É preciso que nós possamos ir mais além, é preciso que nós possamos, a cada dia, nos munir não de verdades absolutas, mas de possibilidades de aprendizagem no decorrer do nosso dia a dia, no decorrer da nossa própria vida, e assim, quem sabe, caminharmos mais firmes, mais seguros, sem ter que estar designando a vida do outro a partir dos nossos próprios olhares. O olhar que eu lanço sobre o outro é importantíssimo, porque esse outro faz parte do meu cotidiano, faz parte do meu viver. Como dizia o Martin Buber naquela célebre expressão, eu traço tu. Por que eu traço tu? Porque eu só existo porque o tu diz que eu sou eu, e o tu só existe porque eu digo que tu é tu. Então vamos pensar nisso, vamos pensar o quanto muitas das vezes nós estamos sendo inflexíveis, radicais, com pessoas que estão também em um processo de aprendizagem tanto quanto nós. Valeu, gente!